You are without doubt the worst pirate I've ever heard of. But you have heard of me. Did everyone see that? Because I will not be doing it again. Johnny Depp é um famoso ator, músico, diretor, roteirista e produtor que provou para o mundo todo que uma pessoa talentosa é talentosa em tudo. Nesse vídeo a gente vai falar da infância, da criatividade musical, dos papéis vibrantes e dos romances turbulentos desse ator que é um dos mais bem-sucedidos de Hollywood. Mix Show apresenta... Johnny Depp, como é a vida de Jack Sparrow e como ele gasta a fortuna dele. Captain Jack Sparrow, if you please. John Christopher Depp II nasceu em 9 de junho de 63 numa família grande de Owensboro, Kentucky. A mãe, Betty, era garçonete desde os 14 anos e tinha tido 2 filhos antes de conhecer o pai dele, Debbie e Daniel. O pai dele era engenheiro civil e eles tiveram a filha Christy e Johnny, que ganhou o nome do pai. Johnny tem sangue indiano, irlandês e alemão nas veias. A família dele vivia se mudando de cidade em cidade até se estabelecer em Miramar, Flórida, em 1970. A infância de Johnny não foi lá muito feliz. A mãe dele, que trabalhava o dia inteiro, descontava todo o cansaço e a raiva dela nas crianças, ofendendo e batendo nelas. Ela nunca deu um bom exemplo para os filhos. Ela fumava, jogava cartas e xingava o tempo todo. Aliás, Johnny tem miopia e é quase cego do olho esquerdo. Aí, quando ele era criança, a mãe chamava ele de olho de pau. O pai, ao contrário da mãe, era um cara gentil, mas vivia bebendo. A única pessoa que era próxima dele mesmo era o avô Jim. Só que ele faleceu quando Johnny tinha 9 anos, e essa tragédia deixou ele completamente perturbado. Ele começou a discutir com os pais e faltar em aulas, e passava o tempo todo por aí na rua. Ele tentava chamar a atenção das pessoas. Uma vez ele chegou a andar no parapeito do 8º andar de um prédio. A válvula de escape dele era a música. Aos 12 anos, a mãe deu uma guitarra elétrica barata e ele aprendeu a tocar sozinho. Ele tocava em várias bandas e até largou a escola para poder se tornar músico de rock aos 16 anos. Mas algumas semanas depois ele decidiu voltar atrás, mas não foi mais aceito de volta. Aliás, apesar de ele ter ido mal na escola, ele adora ler. Aos 16 anos, o cara não só largou a escola, mas também saiu de casa no carro do amigo dele para protestar contra o divórcio dos pais. Na mesma época, ele começou a se apresentar em clubes com a banda The Kids, ganhando um cachê pelas apresentações. As crianças logo começaram a sentir que a cidade era muito pequena. Em 1980, eles se mudaram para Los Angeles. A música quase não dava grana. Aí Johnny teve que ganhar dinheiro dando duro em canteiros de obras, ou como mensageiro e até vendedor de caneta tinteiro. Em 1983, aos 20 anos, ele se casou pela primeira vez. A esposa era a maquiadora Lori Ann Ellison, de 25 anos, e irmã do baixista e vocalista da banda dele. A banda acabou em 84 e Johnny começou a trabalhar com os Rock City Angels. Ele é coautor da música Mary, que estava no álbum de estreia. Na mesma época, Lori apresentou Johnny ao então aspirante a ator Nicolas Cage, e eles ficaram muito amigos. Uma vez eles estavam jogando o jogo da vida e Nicolas percebeu que Johnny demonstrava muito bem as emoções, dizendo que ele era um ator nato. Apesar dele nunca ter planejado trabalhar na indústria do cinema, ele mesmo assim seguiu o conselho do amigo e foi fazer o teste para A Hora do Pesadelo. Na audição, o máximo que ele esperava era uma participação especial, mas o diretor e roteirista do filme, Wes Craven, ficou tão impressionado com ele que ofereceu o papel de Glenn, o namorado da personagem principal, que era uma das vítimas de Freddy Krueger. O público curtiu bastante o filme e Johnny chamou a atenção de outras figuras de Hollywood. O cachê foi de $25 mil para ele. What if they meet a monster in their dreams? Then what? They turn their back on it, take away its energy, and it disappears. But what happens if they don't do that? Well, then I guess those people don't wake up to tell what happens.
Mas ainda assim, ele nem pensava em se tornar ator profissional. Ele achava que o filme de terror ia ajudar a promover a carreira musical, mas ele estava errado. A música não trouxe nem grana nem popularidade. Ele era procurado mesmo, era no mundo do cinema. Em 1985, ele estrelou a série dramática Dama de Ouro e a comédia Férias do Barulho, que foi quando ele apareceu nu pela primeira vez. Nesse mesmo ano, depois de 2 anos juntos, Johnny e Laura se divorciaram. Mas não foi nenhuma tragédia para eles, porque eles sabiam que não se amavam mais. Logo depois do divórcio, ele começou um caso com a atriz Sherilyn Fenn, que ele tinha conhecido no set do curta Dummies. Ela vinha de uma família musical eminente. A mãe era uma pianista famosa, a tia Suzy 4 era uma roqueira lendária. Tinha até rumores na imprensa que ele começou a sair com Sherilyn para a família dela ajudar ele a se tornar uma estrela do rock. Em 1986, ele fez o suspense Queimando-se Lentamente e o filme de guerra Platoon. Ele esperava conseguir o papel principal nesse filme, mas o diretor sentiu que ele ainda não estava pronto para isso. Aí ele teve que se contentar com o papel do soldado Lerner. Além disso, quase todas as cenas dele foram cortadas na edição final. Mas ele não deixou de receber um cachê de $40 mil. No ano seguinte, ele apareceu em um episódio da série Hotel e fez também um dos papéis principais na série Anjos da Lei, na pele de um policial disfarçado que resolvia crimes na escola. 106 rolling, over. Wait, on the train! Get the train! Thank you! A série fez sucesso, ele ficou super popular e ganhou o status de ídolo das meninas menores de idade, coisa que deixava ele bem irritado. Ele ficou no projeto por 4 temporadas e ganhou $45 mil por cada episódio. A namorada dele, Sherilyn, também apareceu na série. Eles ficaram noivos, mas o casamento nunca aconteceu e eles terminaram em 89. Ele logo começou a namorar a atriz Jennifer Grey, de Dirty Dancing, mas o romance dele só durou uns meses. Mesmo nesse curto período, o cara conseguiu pedi-la em casamento. Aí no caminho ele conheceu a jovem atriz Winona Ryder, e segundo ele foi amor à primeira vista e o primeiro relacionamento sério dele. Ele até fez uma tatuagem escrito Winona Forever no ombro. Aliás, 3 meses depois deles se conhecerem, lá foi ele pedir a mão dela. Em 1990 ele estrelou o musical Cry Baby, além do papel principal no filme de fantasia Edward Mãos de Tesoura, e teve que perder quase 12 quilos pro papel. Mrs. Monroe showed me where the salon's going to be. You could have a cosmetics counter. Oh, wouldn't that be great? Great. And then she showed me the back room where she took all of her clothes off. O filme na hora foi o maior sucesso de bilheteria e levou Johnny ao Olimpo de Hollywood. Graças a esse papel, ele recebeu a primeira indicação ao Globo de Ouro e um cachê de $1,5 milhão. Nos anos seguintes, ele fez os filmes A Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, A Morte de Fred, Arizona Dream, Um Sonho Americano e Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. Aliás, nesse último filme foi ele mesmo que escolheu o Leonardo DiCaprio para interpretar o irmão dele e ele acabou recebendo a primeira indicação ao Oscar. Ele também fez o papel principal na comédia romântica Benny and Jill, Corações em Conflito, e foi indicado ao Globo de Ouro e ao Prêmio MTV. Ele e Winona terminaram em 93. Ele estava tão feliz com ela que sempre estava pronto para compartilhar a alegria dele com todo mundo. E isso acabou tendo um final triste porque eles recebiam atenção demais. Ela simplesmente não aguentou as fofocas e intrigas dos tabloides e eles se separaram antes de casar. Depois deles se separarem, ele mudou a tatuagem para Wine Forever, vinho. Em 1994, ele fez o drama biográfico Ed Wood e foi indicado ao Globo de Ouro por ele, faturando um cachê de $750 mil. Na mesma época, ele começou um relacionamento turbulento com a modelo britânica Kate Moss, que era 11 anos mais nova que ele. Ela ajudou o cara a realizar o antigo sonho de ser estrela do rock. Ele não só se apresentava no palco, mas também levava uma vida verdadeiramente rock and roll com ela. Bebidas,
drogas e vários escândalos. Em 95, ele fez a comédia romântica Don Juan de Marco, o faroeste Homem Morto e o filme de ação Tempo Esgotado, que foi um fracasso de bilheteria, enquanto ele mesmo faturou 5 milhões de dólares. Aliás, era ele mesmo na cena em que o personagem pula de uma torre de 30 metros sem dublê. Em 97, ele estrelou Con Man e Donnie Brasco, levando 5 milhões de dólares também. Ele também apareceu no drama O Bravo e, além de fazer o papel principal, ele foi diretor e roteirista, mas esse trabalho dele foi mal com os críticos. No ano seguinte, ele fez uma participação especial em Absolutamente Los Angeles e o papel principal em Medo e Delírio, e por esse aí ele recebeu 500 mil dólares. Here! Well, Roll Duke on the list. Free lunch, final wisdom, total coverage. Mesmo esse filme não tendo sido um sucesso comercial, ele é considerado, e com razão, um filme icônico. Nesse mesmo período, o romance turbulento de Johnny e Kate chegou ao fim. Segundo eles, o relacionamento deles causou muita dor aos dois, então eles decidiram se separar. Em seguida, ele foi aumentando a lista de filmes dele com The Vicar of Dibley, os filmes O Último Portal, Enigma do Espaço, com um cachê de 8 milhões, e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que ganhou o Oscar, e o próprio Johnny foi indicado ao Prêmio Saturno. Dead one. Headless. I know. You don't know because you were not there. It's all true. Well, of course it is. I told you. Everyone told you. I saw him. Durante as filmagens de O Último Portal, ele conheceu a atriz francesa Vanessa Paradis, e eles se casaram no civil. Em 99, eles tiveram uma filha, Lily Rose, e 3 anos depois um filho chamado Jack. Nesse relacionamento com Vanessa, ele finalmente se acalmou e virou um homem de família exemplar. Em 2000, ele apareceu nos filmes Antes do Anoitecer, fazendo 2 papéis ao mesmo tempo, e Por que Choram os Homens, além de Chocolate, fazendo papel de cigano nos 2. No ano seguinte, ele trabalhou no suspense Do Inferno, que trouxe a ele outra indicação ao Prêmio Saturno, e o drama biográfico Profissão de Risco, fazendo o papel de George Young, associado de Pablo Escobar. Para tirar o máximo proveito do look, Johnny passou vários dias em uma cela sozinho com Young. Listen, I want to get out of this shithole as quickly as fucking possible. But for me to walk early, some of you's got to graduate. You should forget it. You're hopeless. Go to sleep. Esse filme foi um dos melhores trabalhos dele e ele encheu o cofrinho com mais 4 milhões de dólares. Em 2003, ele estrelou o filme de ação Era Uma Vez no México. Interessante que ele mesmo compôs a música tema do próprio personagem. Ele também apareceu no filme de aventura Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. I confess. It is my intention to commandeer one of these ships, pick up a crew and Tortuga, raid, pillage, plunder and otherwise pilfer my Weasley black guts out. I said no lies. I think he's telling the truth. Vale dizer que ele concordou em fazer o projeto antes mesmo do roteiro ser escrito. E valeu a pena, porque Jack Sparrow se tornou o papel mais famoso dele. Graças ao trabalho dele nesse filme, ele recebeu 10 milhões de dólares, além de ser indicado a vários prêmios do cinema, incluindo o Globo de Ouro e o Oscar. Aliás, pouca gente sabe que os dentes de ouro dele não são maquiagem, são implantes dentários de verdade. E a famosa frase de Jack Sparrow, Savvy. foi ele que improvisou. No ano seguinte, ele apareceu nos seguintes filmes: A Janela Secreta, O Libertino, Viveram Felizes para Sempre e Em Busca da Terra do Nunca, com um papel que rendeu outra indicação ao Oscar. Em 2005, ele fez o papel principal em A Fantástica Fábrica de Chocolate. Every drop of the river is hot melted chocolate of the finest quality. Engraçado que ele era alérgico a chocolate quando era criança. Por esse papel, ele foi indicado ao Globo de Ouro e faturou um cachê de 18 milhões de dólares. Em 2006, ele fez Piratas do Caribe e O Baú da Morte, ganhando o prêmio MTV e um cachê de 20 milhões de dólares.
No ano seguinte, saiu Piratas do Caribe no Fim do Mundo, com um cachê que chegou a 90 milhões. What are you doing? What are you doing? No, what are you doing? What are you doing? No, what are you doing? What are you doing? Captain gives orders on the ship. The captain of the ship is giving orders. Ele também estrelou o filme de terror Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, que rendeu a ele um Globo de Ouro, uma indicação ao Oscar e um belo cachê de 10 milhões de dólares. That man is dead. It's Todd now. Sweeney Todd. And he will have his revenge. Em seguida, ele trabalhou nos filmes O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, Inimigos Públicos, Alice no País das Maravilhas, com um cachê de 68 milhões, e O Turista, faturando 20 milhões. Ele foi indicado ao Globo de Ouro pelos últimos 2 filmes. Em 2011, ele dublou o protagonista do desenho animado vencedor do Oscar, Rango, recebendo 7,5 milhões de dólares. Aliás, ele também trabalhou como dublador em outros projetos: O Rei do Pedaço, A Noiva Cadáver, IMAX Fundo do Mar 3D, Bob Esponja e Family Guy. Nesse mesmo ano, ele apareceu na série A Vida é Curta Demais, além de Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas, com um cachê de 55,5 milhões e em Diário de um Jornalista Bêbado, levando 15 milhões. Esse último filme foi ele mesmo que produziu. Which side do you dress, Kemp? I beg your pardon? Politics? Kind of hang in the middle. No set de Diário de um Jornalista Bêbado, ele conheceu a atriz Amber Heard. A garota destruiu o paraíso familiar de Johnny e a esposa, e eles se separaram depois de 14 anos de união estável. Em seguida, ele trabalhou nos filmes Cada Um Tem a Gêmea que Merece, Anjos da Lei, Sombras da Noite, Buscando um Velho Amor e O Cavaleiro Solitário, que trouxe a ele 20 milhões de dólares e a primeira indicação ao Framboesa de Ouro. Em 2014, ele estrelou Tusk, a Transformação, Transcendence, a Revolução, com um cachê de 20 milhões, e Caminhos da Floresta, com um cachê de 15 milhões. E no próximo ano, ele agradou os fãs com os filmes Aliança do Crime e Mordecai, a Arte da Trapaça. Recebeu 18 milhões de dólares pelo papel nesse último, mas de novo foi indicado ao Framboesa de Ouro. Na mesma época, junto com Alice Cooper e Joe Perry, formou a banda de rock Hollywood Vampires e lançou o álbum de estreia que leva o nome da banda, e 4 anos depois eles lançaram outro, chamado Rise. Paralelamente, a vida dele também estava na boca do povo. Em fevereiro de 2015, ele se casou com Amber, mas depois de 1 ano e meio ela pediu o divórcio. Além disso, ela fez isso durante um período bem difícil para ele, só alguns dias depois da morte da mãe dele. Ela falou que o motivo do divórcio foi a violência doméstica, mas Johnny declarou que os conflitos surgiram depois que Amber começou um caso com Elon Musk. Em 2016, ele estrelou os filmes Yoga Hosers, Donald Trump e a Arte dos Negócios, Animais Fantásticos e Onde Habitam, e Alice através do Espelho, que o público recebeu com frieza, e ele recebeu outra indicação ao Framboesa de Ouro. No ano seguinte, pelo filme Assassinato no Expresso do Oriente, ele levou um cachê de 10 milhões de dólares e por Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, 90 milhões. Aliás, por causa desse filme, ele foi de novo indicado ao Framboesa de Ouro e também pela dublagem do desenho animado Sherlock Gnomes, que pintou nas telas em 2018. Naquela época, a imprensa chamou Johnny de ator superestimado, e muitos diretores confessaram que era difícil trabalhar com ele porque ele vivia chegando atrasado, era preguiçoso e usava substâncias psicoativas. A ex dele também colocou lenha na fogueira, falando de violência dele. Eles ficaram vários anos envolvidos em processos judiciais e, como resultado, Amber foi considerada culpada por difamação. Agora ela tem que pagar uma indenização de 15 milhões de dólares para ele e ele é obrigado a pagar 2 milhões a ela. Enquanto isso, ele foi aparecendo em outros filmes como O Professor, Cidade de Mentiras, com um cachê de 8 milhões, e Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, faturando 13 milhões e meio. Além disso, ele faturou 1 milhão pelo drama A Espera dos Bárbaros e pelo filme biográfico Minamata, 3 milhões.
that you are on brink of getting evicted. You are correct, sir. You are very correct. But I've still got my youth and my girly charm, which I think will get me through. Em 2019, Johnny começou a sair com a dançarina Paulina Glenn, de 27 anos. Mas 6 meses depois ela resolveu terminar o relacionamento. Ele depois teve um breve relacionamento com a modelo Sophie Herman, e em 2022 surgiram rumores sobre um caso com a advogada Joelle Reid. Nos últimos anos, os fãs não curtiram muito os filmes dele, mas em 2023 ele estrelou o drama Jeanne du Barry, em que ele interpretou um dos papéis principais. Ao longo dos anos, ele representou muitas marcas conhecidas, incluindo H&M, Montblanc, Tom Ford, Asahi e Dior, com um contrato de mais de $1 milhão. Hoje em dia, a fortuna dele é estimada em $150 milhões. Engraçado que só alguns anos atrás ele estava à beira da falência e até processou os gerentes dele. Isso apesar de que, de 2003 a 2016, ele ganhou $650 milhões e entrou para o Guinness Book como o ator mais bem pago. Um dos motivos para esse estado deplorável é o desperdício desenfreado. Johnny gasta $2 milhões por mês, 30 mil só em vinho. Durante a carreira dele, ele comprou 70 guitarras e 200 obras de arte. Sabe-se que ele gastou $75 milhões em 14 propriedades diferentes. Por exemplo, em 95 ele comprou um rancho para a mãe em Kentucky por $950 mil, mas vendeu por 1,3 milhão em 2020. Ainda em 1995 ele comprou 5 casas em Los Angeles, nas colinas de Hollywood, por $2 milhões. Agora o complexo já está estimado em 19 milhões. Dizem que ele queria construir um túnel subterrâneo para ligar todos os edifícios. Mas para fazer isso ele precisava de uma 6ª casa num beco sem saída e o vizinho se recusou a vender. Em 2001 ele comprou a propriedade Plan de la Tour, na França, que fica a 17 quilômetros do famoso resort Saint-Tropez. A propriedade tem uma área total de 15 hectares, incluindo a casa principal, 6 casas de hóspedes, um bar-restaurante, uma adega, 2 piscinas, um jardim, vinhedos e etc. A propriedade tem um total de 15 quartos. Em 2021, a propriedade foi colocada à venda por $55 milhões. Em 2004, o cara comprou a ilha Little Halls Pond Cay, nas Bahamas, por $3,6 milhões. A área total da ilha é de 18 hectares e lá tem várias unidades residenciais. Em 2007, ele comprou 5 coberturas no centro de Los Angeles, no complexo residencial Eastern Columbia, por $7,2 milhões, mas 10 anos depois ele vendeu por $11 milhões. Johnny também tinha um castelo em Paris, uma propriedade no Reino Unido, um palácio em Veneza, uma mansão em Los Angeles e uma em Nashville. Algumas das propriedades foram deixadas para as ex-namoradas e mulheres e outras foram vendidas. Ele é dono de uma coleção de 45 carros que saíram mais ou menos por $10 milhões. Aqui vão apenas alguns: um Chevrolet Nova, um Chevrolet Corvette, uma Ferrari 488 Spider, uma Lamborghini Aventador, um Porsche 911 Carrera S, um Rolls-Royce Wraith, uma Range Rover, um Lincoln Navigator, uma BMW Série 7, uma Mercedes Maybach S650 Cabriolet, um Cadillac Escalade e um Audi A8. Johnny também tinha um iate de 45 metros que ele vendeu para J.K. Rowling. Ao longo dos anos da carreira, ele fez quase 100 filmes e recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Qual filme de Johnny Depp você gosta mais? Se você gostou desse vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.